Muitos assuntos estão em voga na questão do agro, mas um deles tem chamado a atenção. É o mal da vaca louca. Ainda não se sabe ao certo como está a situação do Brasil, ainda está em análise um caso que ainda terá divulgação por parte do laboratório. Mas o que muda com essa doença sendo instaurada mais uma vez no Brasil, sendo registrada no Brasil mais uma vez? Falamos também na última semana sobre, aliás, nesta semana, a gente fechando a semana, falamos sobre a fertilização in vitro. Pois é, fertilização no que diz respeito aos animais e tem ajudado muito o setor agropecuário. Conversamos sobre meio ambiente, educação e agro, como essas três questões andam juntas. E ainda tivemos um compilado sobre a nossa série Educação, Alimentação, a alimentação e o agro. O Agro B entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando para você que está acompanhando o nosso canal e agora a gente vai falar rapidamente, já direto ao ponto da doença que tem chamado a atenção, que é o mal da vaca louca. Que doença é essa? Ela pode, de certa forma, infectar os seres humanos? Ela pode gerar um problema também econômico? Quem conversou com a gente sobre isso foi a professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade UNA, a Ana Scott. Vamos ouvi-la. Então, o que é essa doença aí que está todo mundo falando, que afeta o bolso de todo mundo, né? A doença vaca louca ela é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central dos bovinos. Então, essa doença ela é uma doença degenerativa e que não tem cura. E como que acontece, né, essa doença? O que causa essa doença? Ao contrário de muitas doenças aí, que são causadas por vírus, por bactérias, a vaca louca não. A vaca louca ela é causada por uma proteína modificada, que a gente chama de prion, entendeu? E esse prion, ele fica no sistema nervoso central e pode contaminar outros animais, caso seja consumido esse prion especificamente. Tá? E por que esse nome vaca louca, né? Por que a gente... Porque é um nome marcante, né? Com certeza. Como essa é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central, então vamos falar de encéfalo em si, ela é uma doença que ela causa incoordenação. Então a vaca ela fica incoordenada, ela fica louca, digamos assim, ela muda o seu comportamento normal e começa a apresentar um comportamento diferente do que ela costuma ter. Então, por isso, ela pode levar a essa demência e o pessoal denominou essa doença de vaca louca. Pois é, e nessa loucura toda da vaca, a gente tem um problema econômico no Brasil. Por que, de certa forma, eu vou chegar, viu, gente, naquela parte se contamina o ser humano, senão... Vou chegar nessa parte. Calma que a gente chega lá. Mas esse problema econômico, porque eu imagino, né, que lá na faculdade, além de discutir as questões técnicas, físicas, no que diz respeito ao agro, a questão econômica está ali no prato de vocês ali, literalmente. Essa relação com a China, ela já é uma relação, quando você tem um contrato, em que eu faço um contrato com você, eu falo, olha, eu alugo sua casa, mas a hora que eu quiser ir embora, eu vou embora. Esse contrato ele já não leva a ter um problema a qualquer momento, não? Com certeza, né? Quando a gente, igual você falou muito bem, quando a gente fala de veterinária e quando a gente fala de qualquer questão econômica, de exportação e tudo, a gente está falando de dinheiro e a gente tem que colocar isso em pauta dentro das universidades também. E é importante que o produtor fique antenado a essas condições, essas coisas que acontecem, para também entender um pouquinho de como funciona o mercado. Então você falou assim, esse acordo, ele não é um acordo muito inteligente, vamos dizer assim. Mas vamos voltar lá em 2015, né? O que aconteceu? A China, ela propôs aí
comprar da gente do Brasil. Na época, o Brasil falou, que isso, vou aproveitar essa oportunidade. Vem que eu tô querendo. Vem que eu tô querendo. E é óbvio que dentro de uma negociação, de um acordo sanitário, que foi o que eles fizeram lá em 2015, houve tanto o que a China queria, quanto o que o Brasil queria. Então chegou-se a um consenso de que se houvesse qualquer caso de vaca louca aqui no Brasil, ia acontecer um alto embargo. Então, o próprio Brasil, antes mesmo de sair na mídia nem nada, ele já iria fechar essas exportações. E foi o que o Brasil fez. Para manter a boa vizinhança. Por quê? Se ele não informasse, se ele não fizesse esse autoembargo, isso a China veria com maus olhos. Assim, não respeitou o nosso acordo sanitário que foi feito lá em 2015. Mesmo que para nós aqui não faça tanto sentido, principalmente se tratando de uma vaca louca, de um caso atípico, mas é um acordo e esse acordo deve ser cumprido se a gente quiser manter as relações aí de exportação. Agora, professora, você citou uma coisa interessante, quem está acompanhando tem essa dúvida, e é a minha dúvida também. Por que esse caso é um caso específico? É legal a gente falar disso, né? Por que esse caso a gente está ouvindo especialistas, isso aí vai ser tranquilo, vai de boa que vai dar certo, mas por quê? Porque é o seguinte, como eu falei para você no início da entrevista, que ela não é uma doença, igual a gente fala de bactéria, não é uma bactéria, não é uma doença infecciosa. Ela é uma doença causada por um prion. E esse prion, ele pode simplesmente surgir de forma espontânea, através de uma mutação genética. E isso acontece em animais mais velhos. Tá? Então, animais com idade aí superior a 30 meses. Então, ocorre uma mutação no encéfalo, essa proteína muta e vira esse prion contaminante, que é esse prion da vaca louca. Tá? Então, esse caso, ele não é sanitariamente importante, tá? Estou falando para a população não se preocupar em relação à contaminação, por quê? Vamos citar os pontos que ocorreram dentro desse caso, além de já ter sido confirmado pelo laboratório brasileiro, que é um caso atípico. Vamos pensar, ele foi encontrado um animal mais velho, dentro do rebanho apenas ele apresentou essa sintomatologia. Esses animais, eles eram criados a pasto, então eles não consumiam nenhum tipo de ração que poderia estar contaminada. Perfeito. Tá? E esse animal foi isolado imediatamente, um médico veterinário identificou esse animal alterado, essa sintomatologia. Assim que o animal foi identificado, o Ministério da Agricultura conseguiu ir lá no foco e fez o abate desse animal, né, a eutanásia desse animal, e coletou as amostras. Mandou as amostras para o laboratório oficial, que a OIE exige, né, que a China exige, que é o laboratório lá do Canadá, e mandou aqui também para o nosso laboratório oficial aqui do Brasil, o laboratório do Ministério da Agricultura. E a gente falou também sobre fertilização in vitro. Pois é, programa de fertilização in vitro do Sebrae já investiu bastante nesta área e 3.000 produtores rurais já foram alcançados. Mas que programa é esse? Você vai conhecer agora. Parece que a gente está falando de algo muito distante no que diz respeito ao agro, mas está completamente ligado ao agropecuário, né? Sim, a fertilização in vitro, traduzindo um pouquinho, né? A gente tem a monta natural, que é quando o bovino ele faz o seu acasalamento e daí, né, nasce a cria. E a fertilização ela entra para fazer todo esse processo que seria, né, via monta natural, via laboratório e depois, em seguida, a campo, né, onde o veterinário faz a introdução daquele embrião na receptora. E aí ocorre a fertilização in vitro e a possibilidade que o pequeno produtor tem com essa tecnologia, com essa inovação, é ter um rebanho melhorado geneticamente, né, e gerar um valor muito, muito grande para a sua propriedade. E aí, dentro dessa positividade toda do que a gente está falando, tem o programa do Sebrae Tech justamente com esse tema, justamente destacando, né, a fertilização in vitro. O programa nasce em 2019, não é isso? Isso. O Sebrae Tech ele já existe há bastante tempo,
como a Ju, que é a coordenadora do programa, fala, é o programa mais amado desse Brasil, Uhum. que ele promove o acesso à tecnologia, um desenvolvimento tecnológico do pequeno negócio. Uhum. E em 2019 a gente começa a trabalhar também essa frente de tecnologia com o agronegócio, em específico com a FIV e o pequeno produtor, Uhum. né, com seu rebanho de leite e de corte também. Pois é, e aí a gente, por exemplo, muita gente conhece o Empretec, né, que é aquele momento em que o empreendedor tem. De certa forma, a tecnologia hoje, quando ela é associada ao agro, não tem mais como dividir as duas questões. Ou você é tecnológico ou você está no agro, né? Exato. Hoje a gente fala que estamos passando por uma era de transformações, mas mais do que isso, é uma mudança de era, a transformação de uma era. E a era digital, a era tecnológica. Então, se o pequeno negócio, seja ele do campo ou da cidade, não estiver à frente, né, e dentro dessa nova tendência, que não é nova mais, né, já faz parte do nosso dia a dia, ele fica de fora e não é mais competitivo para o mercado. E a fertilização in vitro, aí que aparece o grande lance do programa, porque ela tem aí que ser, de certa forma, o produtor precisa de um subsídio, de algo para ajudar. Começo te perguntando, é caro o processo? O produtor que está nos acompanhando, eu quero muito, a gente estava conversando aqui antes de bater o papo aqui no programa, quero muito entender quem é esse agropecuário que está nesse programa, e é muito legal a gente entender isso, porque a gente fala muito aqui, né, Matheus, do pequeno agricultor familiar, mas às vezes a gente esquece, e até pela grandiosidade que é o corte no Brasil, a gente esquece que também no corte, também na pecuária, o pequeno é que faz a grande diferença. Mas eu quero primeiro destacar isso. É caro o processo? Eu não gosto da palavra caro, porque assim, caro é complicado. Eu falo que o Sebrae Tech é um valor inestimável para o pequeno produtor, para o pequeno empresário. E em específico da FIV, mesmo ele tendo um valor agregado maior, o Sebrae Tech ele subsidia 70% de todo o investimento, né, nessa consultoria. Então aí o produtor ele fica a cargo de pagar apenas ali 30% do valor total. Né? E isso a gente promove a acessibilidade, né, a inserção, né, do pequeno negócio a uma tecnologia que em grandes partes, né, igual você comentou, era dominada e quem detinha dessa possibilidade era apenas o grande produtor. Uhum. E como é que funciona esse processo na prática? Então, assim, o produtor, ele precisa, de alguma forma, todo esse processo que a gente está falando, gente, nada mais do que se ampliar o seu gado, ampliar a sua possibilidade ali na pecuária. Na prática, o produtor, ele sai daquelas maneiras antigas, tradicionais, e busca maneiras mais tecnológicas. Qual que é o grande divisor de águas aí no que diz respeito ao que era o raiz? E eu não vou chamar que é Nutella não, mas é tecnológico. Sim, sim. E casa muito bem com a sua outra pergunta, que era quem é esse pequeno produtor, né, esse pequeno pecuarista. A FIV, ela exige do pequeno produtor toda uma repaginada ali, tanto cultural quanto infraestrutura, porque você está lidando com um gado, né, que é melhorado geneticamente. Uhum. Então ele precisa de ter um carinho, né, um cuidado a mais, seja na infraestrutura onde ele fica acomodado, ou na sua alimentação, né, na nutrição animal. E quando a gente pega a realidade do pequeno produtor, que tem difícil acesso, né, à tecnologia, a insumos, a instrumentos, é um fator que complica um pouquinho a execução desse produto, né, dessa consultoria. Porém, no Sebrae Tech, a gente tem, além de toda a execução desse projeto, desse trabalho, né, que a gente vai mencionar mais adiante, tem todo um amparo a esse pequeno produtor. Então, nossas prestadoras de serviço tecnológico, a gente chama no Sebrae de PST, para não falar prestador de serviço tecnológico várias vezes, facilita. As PSTs, elas fazem ali um balizamento com esse produtor de como são as boas práticas para que aquela FIV, né, esse projeto seja implementado, mas não só na sua eficiência, mas na sua eficácia também. Que ele gere ali prenhez e que essa prenhez venha a ser, né, um bezerrinho daqui a alguns meses.
vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui no nosso canal Viver Brasil. É o AgroB no ar, aqui no seu canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você.